Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa primeira aula de física do segundo ano desse segundo semestre. Vamos lá, preparados para aprenderem? Então vamos lá. Bom, a gente começa essa nova apostila falando um pouco sobre os gases. Para isso, a gente precisa entender como as partículas gasosas se apresentam enquanto matéria, né? Por exemplo, se eu tenho uma substância no estado sólido, as moléculas, né, dessa substância encontram-se super juntinhas. Se eu tenho uma substância no estado líquido, as moléculas encontram-se um pouco espaçadas. Se eu tenho uma substância no estado gasoso, as moléculas se encontram no estado de maior dispersão entre elas, totalmente espaçadas, porque um gás ele tem essa capacidade de ocupar todo o volume no qual ele está contido. Bom, toda vez que a gente falar de gases, vocês têm que ter uma coisa em mente. Que gás é esse? Nem é tão importante isso. Mas é importante conhecer as variáveis de estado de um gás, que são elas pressão, volume e temperatura. Sempre o exercício vai dar para vocês duas dessas variáveis e vai pedir a terceira. Bom, se ele der volume e temperatura, ele vai pedir pressão. Se ele der pressão e volume, ele vai pedir temperatura. Sempre assim, tá? Quando conhecemos o valor de duas das variáveis de estado, a gente pode encontrar o valor da terceira, pois elas são variáveis que estão interrelacionadas. Coloquei aqui para vocês uma breve definição do que significa cada uma dessas variáveis. Então vamos lá, volume. Volume. Os gases não possuem uma forma definida, como os sólidos, por exemplo, né? Eles ocupam todo o espaço onde estão contidos. Eles podem ser comprimidos para caber em volumes ainda menores. Geralmente, quando a gente faz exercício, podem aparecer várias unidades para volume. Vou te dar alguns exemplos. Litros, que é mais comum, centímetro cúbico, que é a mesma coisa que ml, metros cúbicos, são unidades para a grandeza volume. Pressão. Pressão é a força que as partículas exercem sobre a parede de um recipiente. A pressão, ela também pode ser apresentada em várias unidades distintas. Vou te dar alguns exemplos. A ATM, que é a atmosfera, e milímetros de mercúrio são as mais utilizadas. Temperatura, ela tem a ver com o grau de agitação das moléculas. Quanto mais agitadas estão as moléculas, maior será a temperatura. Quando a gente fala do estudo dos gases, a gente trabalha com a temperatura na escala Kelvin, tá, pessoal? Não podemos nos esquecer desse detalhe. E aí é preciso relembrar como faz para passar a temperatura de grau Celsius para Kelvin. É super simples. A gente pega a temperatura em graus Celsius e soma 273. Assim a gente obtém a temperatura na escala Kelvin. Outra coisa que não podemos esquecer, na escala Celsius, a gente fala graus Celsius. Na escala Kelvin, não tem graus, tá? É só a letra K maiúscula. Por exemplo, 27 graus Celsius. Se eu pegar 27 graus Celsius e somar mais 273, eu vou ter um valor de temperatura de 300 Kelvin. Então, toda vez que a gente for fazer um exercício de gases, eu tenho que olhar lá. Opa, deixa eu ver se a minha temperatura está em Kelvin.
Se já tiver, beleza, é aquele valor que vai entrar na conta. Se não tiver, a gente tem que fazer a conversão. E como que faz isso? Pega a temperatura em graus Celsius e soma 273, ok? Bom, vamos lá. Nós temos algumas transformações gasosas que a gente vai estudar. Essas transformações, elas funcionam da seguinte maneira. Temos três variáveis de estado. Quais são elas mesmo? Pressão, volume e temperatura. Nas transformações gasosas, eu vou manter uma delas constante e vou mexer nas outras duas. É isso, bem simples, pessoal. Então, ó, coloquei aqui uma breve definição escrito assim, ó. Um gás perfeito confinado em um recipiente de volume V1, sob certa temperatura T1 e sob pressão P1, pode sofrer alteração em algumas destas variáveis de estado. Olha aí a lei geral dos gases perfeitos. P1 V1 sobre T1 igual a P2 vezes V2 sobre T2. Tudo que você tem na situação 1 são os valores de pressão, de volume, de temperatura que você tem antes do gás sofrer uma transformação. P2, V2, T2 são os valores que você vai ter quando esse gás sofrer uma transformação, ok? E aí, a gente vai para o primeiro tipo de transformação, que é a transformação isocórica, também conhecida como isovolumétrica ou isométrica. Três nomes para uma mesma coisa, que é falar da transformação quando o volume é constante. Isso significa que muda a pressão, muda a temperatura, mas o volume permanece o mesmo. E justamente pelo fato do volume permanecer o mesmo, eu posso tirá-lo daquela equação que a gente acabou de ver. Vou voltar nela um pouquinho, tá? Então, se eu tirar o volume da equação, vai ficar assim, ó, P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2, tá? Lembrando que essa temperatura sempre precisa estar em graus Celsius. Pro, e a pressão, ela tem uma unidade específica que ela tem que estar? Não, não tem. Desde que seja compatível nos dois lados. Se você colocou ATM em P1, P2 tem que estar em ATM também. Se você colocou milímetro de Hg em P1, P2 tem que estar com milímetro de Hg também. Então, a transformação isovolumétrica, que é o nome que eu mais gosto, é aquela que o volume é constante. Ele permanece o mesmo no início e no fim da transformação. Por isso, eu posso excluir essa variável da equação. Bom, coloquei aqui um exemplo, tá? Um exercício para a gente resolver junto. Vamos lá. Um gás no estado 1 apresenta volume de 14 litros, pressão de 5 atm e temperatura de 300 Kelvin. Olha que bonitinho! Volume de 14 litros, pressão de 5 atm e temperatura de 300 Kelvin, ok? Qual será a pressão do gás em um estado 2, ou seja, ele sofreu uma transformação, se o seu volume permanecer a 14 litros, mas a temperatura passar para 273 Kelvin? Então, ó, tá falando que é uma transformação isovolumétrica, porque o volume permanece o mesmo. Inicia com 14 e termina com 14 litros. Eu não preciso entrar com ele na conta. Eu vou fazer só P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Aí, ó, coloco os valores aqui, ó, 5 na P1, na temperatura inicial 300 Kelvin,
P2 é o que eu quero descobrir como ficou essa nova pressão, né? Dividido por 273. Multiplico cruzado, multiplico em x, então vai ficar 300 P2 é igual a 5 vezes 273, que vai dar 1.365. Por fim, eu faço 1.365 dividido por 300. E aí eu obtenho uma pressão final de 4,55 atm. Esse exercício foi tranquilo. Por quê? Porque ele já deu também as temperaturas em Kelvin. Eu não precisei transformar, não tive trabalho nenhum. Só apliquei os dados que eu tinha na equação. E no caso, na equação eu não precisei trabalhar com volume, por quê? Porque era uma transformação do tipo isovolumétrica. Bom, temos outros tipos ainda de transformações gasosas. Vamos para o próximo? Próximo seria a transformação isobárica, que é aquela cuja pressão é constante. A pressão permanece a mesma no início e no fim dessa transformação, tá? Isso significa que muda meu volume e muda minha temperatura, mas a minha pressão permanece constante. E aí, se eu não preciso da pressão, eu posso tirá-la da equação. E a nossa equação vai ficar assim: V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Vamos ver como isso fica num exercício. Um gás no estado 1 apresenta volume de 14 litros e pressão de 5 atm e temperatura de 300 Kelvin. Qual será o volume do gás no estado 2 se a temperatura for dobrada à pressão constante? Gente, ele falou que a pressão é constante, ou seja, ele já te deu uma mega dica nesse exercício, que trata-se de uma transformação isobárica. Pressão constante tira a pressão da equação. Então, vai ficar só V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Volume inicial 14 litros, temperatura inicial 300. Se a gente dobrar a temperatura, o dobro, qual é o dobro de 300? 600. E aí, pessoal, eu multiplico aqui em cruz. 300 vezes V2 vai dar 300 V2. 600 vezes 14 vai dar 1.400. Divido tudo por 300 e obtenho um volume final de 28 litros. Bem tranquilo, né? Novamente, também o exercício já deu a temperatura em Kelvin, super tranquilo para a gente trabalhar. Então, recapitulando aqui, para a gente finalizar a nossa aula. Quando a gente fala de gases, os gases, eles têm 3 grandezas que alteram o seu comportamento: pressão, volume e temperatura, ok? Toda vez que um gás for submetido a uma transformação, uma dessas variáveis vai permanecer constante e as outras duas, o que vai acontecer com as outras duas? Elas vão mudar. Apresentei para vocês 2 tipos de transformações. A transformação isovolumétrica, na qual o volume permanece constante, e a transformação isobárica, na qual a pressão permanece constante. Na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre as transformações isotérmicas e vamos fazer mais exercícios sobre as transformações gasosas, ok? O que você tem que ter em mente? Pressão, volume e temperatura. São esses 3 que eu preciso para caracterizar um gás. Dentre esses 3, eu preciso obrigatoriamente trabalhar com a temperatura
em Kelvin. Como faz para passar de graus Celsius para Kelvin? É só somar 273, ok? Um beijo grande, a gente se encontra na nossa próxima aula. Até mais, pessoal!